Bolsonaro está inelegível e sim, há outras instâncias para ele recorrer, mas é bem pouco provável que tal decisão seja revertida. Alguns eleitores fanáticos culparão o ministro Alexandre de Moraes pela decisão, outros dirão que é o sistema perseguindo Bolsonaro. De todo jeito, a realidade é que essa é apenas a primeira de outras prováveis condenações que atingirão o ex-presidente. Mas será que ele pode já ser considerado uma carta fora do baralho? Mais ainda, será que podemos começar a pensar no futuro com o retorno de uma normalidade institucional que não existiu nos últimos anos? E, sobretudo, a decisão sobre Bolsonaro talvez deva ser vista como uma decisão que não trata só de Bolsonaro. É sobre tudo isso que falaremos nesse episódio da Mosca, o 99º, um espaço para a gente discutir e pensar a política nacional, internacional e nossa sociedade, sem xingamentos ou simplificações. Mas antes da gente começar, já deixa seu like e se inscreve no canal, beleza? Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Collor foi condenado pelo Senado Federal mesmo tendo renunciado no dia da votação do impeachment à presidência da República. Ficou inelegível 8 anos sem poder assumir cargos eletivos. Lula perdeu a chance de disputar eleições quando foi condenado pela segunda instância, como manda a lei da ficha limpa. Dilma sofreu impeachment, mas graças a uma decisão inusitada do Senado, manteve os direitos políticos. Agora é a vez de Bolsonaro ser condenado e ficar inelegível. Ou seja, dos 5 presidentes eleitos diretamente desde a redemocratização, em 1989, só FHC não passou perto de se tornar inelegível. E não apenas isso. 2 casos de impeachment, 2 casos de condenação judicial, ainda que de natureza distinta. Collor, como sabemos, nunca mais tentou ser presidente. Foi eleito para o Senado, o que é um cargo bem alto, e agora pode até ser preso. Se o STF terminar o julgamento dele antes da prescrição. Dilma perdeu a eleição para o Senado em 2018. Lula subiu a rampa depois de anulada a condenação pelo STF, uma reviravolta jurídica que Bolsonaro dificilmente terá. Portanto, podemos pensar que a direita não o terá como candidato nos próximos anos. A dúvida que persiste é se ele será um bom cabo eleitoral ou não. A resposta, porém, talvez nem esteja tanto nele, mas em Lula, e eu explico isso já já. Antes disso, porém, fiquei pensando como deve ter político da direita feliz com a inelegibilidade de Bolsonaro. Ele era muito provavelmente o candidato natural desse espectro eleitoral para assumir a vaga de desafiante de Lula em 2026. Agora outros nomes não têm mais que jogar contra ele e contra outras improbabilidades. Zema, por exemplo, pode tentar se colocar como um candidato de uma direita menos radical. Tarcísio pode tentar se descolar ainda mais do bolsonarismo raiz para tentar agradar os eleitores de centro que não são petistas ou lulistas. Até Ratinho Júnior pode sonhar com voos maiores. Tudo isso porque não estarão mais à sombra de Bolsonaro, ainda que talvez queiram, como disse no episódio 97, manter os laços com os eixos centrais do movimento que catapultaram Bolsonaro à presidência em 2018. Quais são esses eixos? Como disse lá e repito aqui, nacionalismo, conservadorismo, liberalismo econômico e por aí vai. Ou seja, a direita mais moderada muito provavelmente beberá na fonte da direita mais radical, encabeçada por Bolsonaro, para tentar conquistar o voto do eleitor de centro. Mas e Lula? Por que é dele o desafio de não se tornar um cabo eleitoral da direita? Obviamente, primeiro, porque tem que fazer um bom governo. Todo governo, ainda que irregular, é um facilitador para a vitória da oposição. Porém, não para por aí. Lula foi eleito se colocando como mais moderado que Bolsonaro. E, de fato, até agora, ele tem tido mesmo falas e ações mais moderadas. Porém, ele dá sempre uma derrapada aqui ou ali. Esses dias ele disse, por exemplo, que ser chamado de comunista é motivo de orgulho. O Datafolha essa semana mostrou que 52% dos brasileiros acham que o Brasil pode virar comunista. A maioria não deve nem saber o que isso realmente significa, mas o medo está aí. Lula podia ter ficado quieto. Não ficou. Deu espaço para o discurso da oposição, o que não teria problema se ele tivesse a popularidade de 2010. Mas atualmente esse não é o caso. Lula não pode jogar desse jeito. Jogo, aliás, parecido com o de Bolsonaro, que, como disse em episódios passados, atravessava frequentemente a rua atrás de uma casca de banana para pisar. Além do caso do comunismo, Lula insiste em fechar os olhos sobre determinadas ditaduras, tem um discurso cambaleante sobre a guerra da Ucrânia e ainda age como se estivesse governando o Brasil, que ficou para trás em meados da década passada.
Algumas atitudes que se assemelham às de Bolsonaro, é bom que se diga, ainda que os governos defendidos pelo ex-presidente fossem de direita e não de esquerda. Enfim, a inelegibilidade de Bolsonaro é fruto de ações arriscadas que ele decidiu tomar ao longo de seu mandato, sobretudo no último ano. Talvez apostando que seria reeleito e manteria a blindagem em relação a algumas decisões judiciais, talvez apostando no golpe. Nada disso veio. Seu discurso, porém, serviu para contaminar a crença em nossa democracia e a decisão do TSE sozinha não mudará a percepção de parte da população sobre o tema. Para eles, trata-se apenas de um revanchismo. Lula, assim, acerta em não comemorar ou politizar o tema, mas as bobagens que ele anda falando por si só jogam contra seu governo. Faria bem ao Brasil um pouco mais de noção sobre o que anda acontecendo realmente por aqui. Enquanto isso, a direita não radical tem uma boa oportunidade para se mostrar como viável eleitoralmente. Resta saber se os rachas internos e a falta de liderança clara para o grupo não farão com que, em 2026, tenhamos uma repetição do que assistimos em 2018, quando o que estava em jogo era o petismo e a oposição a ele. Certo? Por hoje é tudo. Se você curtiu esse voo da mosca, não esqueça de deixar seu like, comentário, ativar o sininho e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo.